do depoimento do presidente Bolsonaro ali na Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes. Aquela operação do ministro Alexandre de Moraes pode ser considerada ilegal. E isso não é só no caso da Polícia Federal, mas em todos os outros casos que envolve uma investigação com o presidente da República. O artigo 86 da Constituição Federal ele diz o seguinte: admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. E aí, o presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, nos crimes de responsabilidade e por aí vai. Ou seja, da organização dos poderes, que é o título aqui da Constituição Federal, no capítulo 2 do Poder Executivo, aqui fala exclusivamente da responsabilidade do presidente da República. Para que ele seja investigado, para que tenha assim, um processo contra o presidente da República, é necessário a aprovação na Câmara de 2/3 de toda a Câmara dos Deputados. Em algum momento você viu isso? Primeiro, eu não vi processo nenhum neste caso, eu não vi pedido da Procuradoria-Geral da República nenhum para que esse caso fosse aberto, e segundo, eu não vi nada, nenhuma votação ali da Câmara dos Deputados para falar sobre esse assunto que está tão gerando polêmica em todas as redes sociais aqui no Brasil. Por isso, o presidente Bolsonaro, na Avenida Paulista, no dia 7 de setembro, ele disse: qualquer decisão do ministro Alexandre de Moraes que seja ilegal, eu não vou cumprir. Está explicado por quê que ele não foi na Polícia Federal, né, na sexta-feira, ontem à tarde. Só que aí, muita coisa, muito desdobramento foi acontecendo e eu venho mostrar para vocês. Olha só o que o Ed Raposo postou. Olha aqui. Não entendi nada. Alguém aí tem o celular da Dilma fazendo um meme aqui, mostrando o próprio presidente Bolsonaro pedindo o telefone da Dilma. E aí você vai entender o porquê. Olha aqui. Moraes manda Bolsonaro prestar depoimento, pessoalmente na Polícia Federal na sexta-feira sobre vazamento de dados, de documentos. Alguém entende isso? Veja aqui. Ao mesmo tempo em que Bolsonaro é acusado de não ter mostrado provas nenhumas durante a live sobre as urnas eletrônicas, Bolsonaro tem que prestar depoimento sobre as provas confidenciais que ele mostrou, mas que não são provas. Você está entendendo como é que as coisas estão funcionando aqui? Olha bem isso daqui. A Paula Marisa postando. Será que o Alexandre de Moraes também serão acusados? O Alexandre de Moraes também acusarão os jornalistas ali da Tecmundo, que é um site de notícias de tecnologia. Em 2018 eles postaram o seguinte: hackers invadem o sistema da justiça eleitoral e pegam dados confidenciais. O Tecmundo, veja bem que está grifado, recebeu os documentos por meio de 2 fontes anônimas em outubro. Após análise interna, os arquivos foram enviados em sua completude ao Tribunal Superior Eleitoral para autenticação. Eles receberam de fontes anônimas, ou seja, foi o presidente Bolsonaro que está divulgando isso? Ou isso aí foi amplamente divulgado na época? Vejam que a matéria é de 7 de novembro de 2018. Você está entendendo? E mais, eu vou colocar um vídeo do Silas Malafaia já. Eu peço para que você fique aí até o fim desse vídeo para que você assista e consiga compreender. Olha o que o Marco Aurélio, que é o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, o que ele falou. Há uma incongruência, o presidente da República sendo compelido a comparecer à Polícia Federal. Por quê? Que, ao meu ver, ele está sendo compelido a comparecer à Polícia Federal? Para desgastar a imagem. Como sempre, né? Olha lá, o presidente da República foi obrigado a ir na Polícia Federal e aí fazem fotos, aí fazem isso, fazem matérias, criam tudo isso e criam todo aquele alvoroço a nível mundial mostrando que o presidente do Brasil foi conduzido à Polícia Federal para prestar esclarecimento por suas falas. Olha que ponto chegamos. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, classificou como incongruência o presidente da República, Jair Bolsonaro, ser compelido a comparecer a um depoimento na Polícia Federal. O chefe do Executivo foi intimado pelo ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, a prestar esclarecimentos nesta sexta-feira, dia 28, na investigação sobre o inquérito, na divulgação do inquérito sigiloso que apura o ataque hacker ao sistema eleitoral. Veja bem, no entanto, o presidente não compareceu. Olha o que ele disse. O presidente da República, de início, tem direito a prestar depoimento, ajustar com o juiz e optar por prestar o depoimento por escrito. Penso que isso seria ser tratado a partir do entendimento, temperança. Não se trata de um envolvido qualquer. Argumentou Marco Aurélio.
há uma incongruência. O presidente da República sendo compelido a comparecer na Polícia Federal, o que precisamos é buscar o entendimento com a colaboração do presidente. Deveria ter sido ajustado com o ministro Alexandre, ou então optando para pedir prestar depoimento por escrito. Aí teria de remeter a eles essas perguntas que seriam formuladas. Marco Aurélio disse que não viu motivo para a instauração do inquérito. Olha aqui, o próprio Marco Aurélio falando. Eu atribuo tudo àquela altura a um arroubo de retórica, porque ninguém coloca em dúvida o nosso sistema de urna eletrônica. Ele apenas se manifestou. E nós estamos em uma democracia, muito embora as opiniões não nos agradam, ressaltou. Não é motivo, ao meu ver, para instaurar um inquérito contra o presidente da República. Seria gastar muita munição de alto calibre. O ministro aposentado destacou que a postura do Bolsonaro acaba provocando crises e diz que não sabe qual é o efeito eleitoral que tudo isso tem, mas ele sabe que isso aí vai trazer um ano bastante complicado. Mas veja bem que o próprio Marco Aurélio diz que não viu motivo para a instauração de inquérito nenhum neste caso. E tudo isso começa a gerar vários e vários desdobramentos. Olha aqui. Bolsonaro não comete crime, diz o próprio professor ali da PUC de São Paulo. Ele afirma algumas coisas ali, mas a matéria é muito grande. Randolph, olha o que o Randolfão falou. Ele pede que Alexandre de Moraes adote medidas cabíveis contra o Bolsonaro por crime de desobediência. O senador da Rede, Randolph Rodrigues, entrou com um pedido no STF para que o STF adote medidas cabíveis contra o Bolsonaro por ele ter faltado a um depoimento que estava marcado para sexta-feira. Randolph argumenta que o presidente cometeu crime de desobediência porque não cumpriu uma ordem judicial e que, além de crime comum, o delito também configura crime de responsabilidade, que pode levar à abertura de um processo de impeachment. Veja bem, Randolph, eu sei que você é, um senador, você deveria saber que o próprio presidente Bolsonaro tem, ali no artigo 86, essa prerrogativa de, primeiro, para que se haja algum inquérito, algum processo contra ele, o artigo 86 da Constituição o ampara, deveria ter sido feito toda uma votação dentro da Câmara dos Deputados para que tudo isso fosse aberto. Então, logo, o que você está pedindo não tem pé nem cabeça. O Marcos Rogério também disse que o Alexandre de Moraes busca somente constranger o presidente da República. E olha só o que o nosso querido pastor Silas Malafaia também afirmou neste caso, porque esse pastor é porreta. Escuta o que ele está falando. Povo abençoado do Brasil, eu não canso de falar e de provar que o ministro Alexandre de Moraes é um ditador da toga. Ele conduz um inquérito imoral e ilegal que mancha o judiciário. Ele faz juramento de defender a Constituição, mas ele rasga a Constituição. O artigo 129 da Constituição diz que o Ministério Público é o senhor da ação penal. Alexandre de Moraes é a vítima, é delegado, é Ministério Público e é juiz. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. Agora, preste atenção ao jogo político que está sendo feito. Alexandre de Moraes é o único ministro que saiu de um partido político, teve que se desfiliar do PSDB para ir para o STF. Ele tem vínculos até o tutano com o PSDB. Foi secretário de Segurança Pública de Alckmin e ministro de Temer. Qual é o jogo? De querer que o presidente vá à Polícia Federal prestar um depoimento. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Nem Lula e Dilma, os governos mais corruptos da história do país, passaram por um constrangimento desse. O presidente pode responder por carta. Não. Quer levar o presidente. Acorda, povo brasileiro, para poder criar uma imagem negativa do presidente. Olha aí, ó. O presidente tem que ir à Polícia Federal. Não tem uma acusação de corrupção. Fizeram aí uma CPI de pandemia, uma vergonha. Protegeram assassinos de nordestinos, não arrumaram nada, não tem nada. A roubalheira que tinha no país foi estancada de estatais, entregar ministérios importantes à política, acabou. A mamata da imprensa, que finge que não está vendo toda essa safadeza. Isso é uma vergonha. Eu quero dizer para vocês, o único objetivo é constranger o presidente da República, porque ele é político e sabe o que está fazendo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meu próximo vídeo vai ser: o Brasil tem preso político e ditador da toga. Aí eu vou ampliar, e não vai ser fácil o que eu vou falar aqui não. Deus nos livre dessa gente má, injusta e perversa. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.